galera, muito prazer, eu sou a Natália dos Anjos. Hoje a gente vai falar sobre a sessão de saúde e aptidão física para a classe de pioneiro, as crianças de 13 anos, que já não são tão crianças assim, né? Como que vai rolar a nossa aula? Vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre o desenvolvimento cognitivo, psicossocial, até um pouquinho da parte física desses desbravadores de 13 anos, tá bom? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre os requisitos. Eu vou ler com vocês um por um dos requisitos e eu vou dar exemplos de como a gente pode fazer isso na classe e aí estimular um pouquinho da criatividade de vocês para estar fazendo de acordo com o seu clube, tá bom? Então vamos lá! Ok, vamos falar um pouquinho das características dessa fase. Lembrando, desde já, que não é regra. Existem as exceções, existem aqueles pré-adolescentes ou já adolescentes que passaram já por essa fase, ou que estão passando, ou aqueles que nem chegaram aí ainda. Tudo depende do contexto social, do contexto familiar. O desenvolvimento de cada um é individual, tá? Vai variar bastante. O que a gente vai falar agora um pouquinho é um estudo geral. Foi baseado na maioria dos bravadores, não dos bravadores, né? Mas das pessoas que têm 13 anos, que se encaixam agora na classe de pioneiro. Eles estão no estágio de aplicação. A gente chama essa etapa de alcance da puberdade. Então, aqui, eles já têm maior autoconsciência, eles já se conhecem melhor, eles já sabem mais sobre os seus gostos, sobre os seus interesses, eles já têm mais certeza sobre as coisas. Eles estão ainda se descobrindo, eles sabem quem são, mas eles ainda estão conhecendo um pouco do mundo e um pouco mais sobre ele. Agora eles já alcançaram um pouco mais a maturidade corporal, né? O corpo tá se adaptando, principalmente as meninas vão ter um baita de um desenvolvimento a partir de agora, né? Algumas já se desenvolveram um pouquinho antes, outras vão se desenvolver melhor agora. É muito comum agora eles terem as paquerinhas, quem gosta de quem, um interesse maior no sexo oposto. O que antes nas classes eles queriam ficar meninas para um lado, meninos para o outro, que é mais comum na classe de amigo e companheiro, vai desmistificando um pouco em pesquisador. E em pioneiro já não existe tanto isso, eles já têm melhores amigos do sexo oposto. Isso é muito comum e é muito positivo se você souber usar. Tá bom? Não posso estimular nenhum tipo de relacionamento no clube, porque aqui eles já vão querer começar com os namorinhos, eu gosto de tal, o famoso ficar, né? Se você conversar com ele, prestar atenção nas conversas que eles têm durante os tempos ociosos, você vai ver que eles já frequentam mais a casa um dos outros, tem as festinhas de aniversário, então essa parte social eles já estão bem aflorados, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de atividade que eu vou passar, o relacionamento que eu tenho com eles também, tá bom? Aqui, eles já têm uma reorganização da personalidade, como eu falei, eles já se conhecem um pouco melhor, eles já conhecem bem os seus interesses. Pode mudar, mas eles estão muito atentos à parte social, né, de redes sociais, de mídia. Então, eles vão gostar mais de um tipo de música, de um tipo de banda, de um tipo de série, de filme, e esses vão ser os assuntos principais. Esteja antenado, não quer dizer que você precise ficar assistindo o que eles assistem, precisa ficar ouvindo o que eles ouvem, mas se você souber esses assuntos, saber um pouquinho mais sobre isso, vai ficar mais fácil de você conversar com eles, criar laços e não passar vergonha, porque é comum eles estar falando de alguma coisa e a gente tá viajando, não sabe sobre o que eles estão falando. Então saiba um pouquinho mais, converse mais com eles e aí vai ser bem agradável. Essa fase eles gostam bastante de relacionar com quem é mais velho. Já sabem conversar melhor com seus conselheiros, com seus instrutores. Eles querem ser amigos. Temos que ter limites. O respeito é sempre importante. Mas se você der uma abertura para falar com eles, ser amigo deles, a sua classe vai ser muito mais divertida. Isso eu posso garantir. Nessa fase, a gente tem, além da mudança física, uma mudança psicológica e cognitiva, né? As atividades na escola são um pouco mais difíceis, eles têm muitas atividades, tanto na escola quanto fora, aqueles que praticam atividades extracurriculares,
é tudo muito carregado. Então, a gente pode perceber que até no caderno de pioneiro, a classe regular, pioneiro de Novas Fronteiras, ele é um pouco mais intenso. Mas a classe de pioneiro, ela não é tão carregada. E tudo não é feito por acaso, né? A gente sabe que essa fase, ela tem um contexto já diferente do que as anteriores. A gente já tá na segunda metade da idade dos desbravadores, porque com 10, 11 e 12, eles estão na primeira parte, na parte mais da segunda infância. Aqui eles já estão na pré-adolescência e adolescência, 13, 14, 15, eles já são maiores, as atividades já são diferentes. Então, o cartão vai acompanhar isso e você vai acompanhar isso também, tá bom? Então, a gente tem a maturação sexual, que eu falei de relacionamentos, mudanças físicas marcantes, os meninos vão estar crescendo bastante, a voz deles muda, o desbravador que você via antes, que falava fininho, dava bastante risada, ele já tá falando mais grosso, parece mais homem, um bigodinho vai aparecendo, alguém já tem um pouquinho mais, o formato do rosto dos meninos muda bastante, as meninas vão crescendo também, elas vão se desenvolvendo, vão se tornando um pouco mais mulheres, o pensamento deles muda também, então temos que estar atentos a tudo isso. É importante ressaltar que nessa fase eles sentem mais vergonha, eles temem a ridicularização, a autoestima é baixa na maioria das vezes, eles sentem que não têm amigos. É muito comum. Em temas de discussão, você vai perceber que eles podem se sentir sozinhos, eles demonstram um pouco mais os sentimentos depressivos, assim, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos, meus pais não gostam de mim, eles já têm uns conflitos maiores internos. Isso é comum e acontece na maior parte dos casos. Você vai reparar que eles usam mais blusas fechadas porque eles têm vergonha do corpo. Isso todos nós já passamos, ou vimos algum amigo, alguém próximo de nós passando. E a gente tem que ter paciência com tudo isso. Não devemos obrigá-los a fazer nada e lidar com muita paciência, tá certo? E a independência é um pouco maior, né? Eles já sabem fazer sozinhos, por vezes. Não se frustre, né? Porque você vai planejar aulas super legais, a sua classe vai estar super... Você vai achar que tá incrível, e aí quando chegou lá, eles já fizeram em casa. Ou eles não gostaram, né? É comum, gente. Então, não tenha medo de errar você também. Eles estão numa fase diferente, né? E isso é comum, vai acontecer. Então, fique tranquilo, tem um plano B, tá bom? Porque eles são mais independentes, eles sabem fazer mais coisas sozinhos, você deve usar isso para te ajudar. Separe um de cada vez para passar um requisito, conte com a ajuda deles, forme grupos. Antes, nas primeiras classes, eu falei bastante sobre formar grupos, deles fazerem atividades juntas. Aqui você já pode separar um pouquinho mais, continue fazendo atividades em grupos, em duplas ou trios, e também faça atividades individuais, onde eles podem mostrar seus talentos, mostrar o que eles são bons, e eles vão gostar bastante dessa autonomia, tá bom? Você vai ver que vai ter uma boa participação. Tem gente que se manifesta mais, tem gente que se manifesta menos. É normal também, ok? Essas são as características gerais. Lembre o que eu disse, não é regra. Existem as exceções, tá bom? E a gente vai se adaptando a cada uma delas. Vamos lá agora falar sobre os requisitos. A parte de saúde e aptidão física da classe de pioneiro, ela não é muito extensa. Ela é pequena, mas deve ser lidada com muito cuidado, porque tem assuntos bem específicos, tá? O primeiro requisito fala sobre preparar um programa pessoal de exercícios físicos diários e conversar com o seu líder e o conselheiro sobre os princípios de aptidão física. Vamos começar por essa parte agora. Se você não se sentir apto a falar sobre atividade física e aptidão física, qualidade de vida, etc., convide alguém para falar sobre isso. Alguém que seja da área, principalmente da área de educação física, alguém da área de saúde, alguém que tenha uma vida bem ativa em esportes ou coisa do tipo, porque vai falar com bastante propriedade. Se você viver essa realidade, então manda ver. Bota pra fora todos os seus conhecimentos, deixa eles falarem com você também, troca experiências, ensine. Mas, como eu disse, se você não se sente à vontade, convide alguém, vai ser muito proveitoso e eles vão gostar de ver uma carinha diferente, vão prestar bastante atenção sobre isso. O que é importante, não só uma pessoa falar, eles devem participar também, conversar, falar sobre a vida deles, tirar dúvidas, e aí o aprendizado vai sendo feito de forma mais funcional, ok?
Então, tem aqui o primeiro ponto, já é um compromisso, um termo de compromisso pessoal para a prática de exercícios físicos diários. Esse compromisso não deve ser feito de forma superficial. Você não deve simplesmente escrever alguma coisa para que eles copiem. E eles têm que ter ciência do que estão escrevendo. Se no extremo ele escrever assim, vou praticar atividade física todos os dias, tal hora, tal hora, tal hora, ele tem que saber que ele vai cumprir isso. Então, faça com que eles entendam que esse termo é uma responsabilidade que eles devem assumir, que eles devem tentar fazer todos os dias. Não é uma coisa inalcançável, que eles não vão conseguir. Tem que ser uma coisa prática e que eles vivam cada vez mais, tá bom? E já é o termo de compromisso, eles terem essa ciência. Ok, aqui no cartão apresenta assim, logo após o enunciado. Sugestão, comece com 10 minutos de exercício de aquecimento, alongamento, 5 minutos de exercício localizado e finalize com exercícios de alongamento. Aqui é uma sugestão para aqueles que ainda não têm uma experiência, assim, para quem está passando, não tem experiência com atividade física. Se você convidar alguém e a pessoa não seja do contexto desbravador ou até alguém do seu clube, oriente. Fala assim, ó, eu gostaria que antes de você explicar ou durante a sua explicação, faça algum tipo de atividade com eles, faça um alongamento, um aquecimento, coisa e tal. A pessoa vai saber do que se trata, ela vai elaborar uma coisa bem legal. Se você quer fazer isso, você tem que fazer com propriedade. Pesquise, se informe, pense em uma coisa legal. E, pessoal, uma dica particular e que funciona muito no clube, tá? E não só no clube, para crianças no geral, para adolescentes no geral. Não é porque você gosta de uma atividade física ou você acha que aquilo é específico que vai ser para todo mundo. Não é todo mundo que gosta de fazer flexão, que gosta de fazer abdominal, que gosta de fazer polichinelo e etc. Cada um tem seu gosto pessoal. Então, não imponha que as atividades que eles vão fazer, seja flexão, seja abdominal e esse tipo de coisa, tá bom? Nesse momento, faça uma atividade divertida, em que todos vão brincar e gostar. Seja uma queimada, pega nessa fase, não, eles já não gostam tanto, né? Nas aulas de educação física, os professores também não aplicam tanto, mas se eles gostam de alguma brincadeira de correr, uma corrida, uma competição, um circuito esportivo ou de obstáculos, excelente. Porque nem todos vão gostar de botar pra fazer flexão, vai parecer uma punição fazer uns abdominais. Se eles gostam, beleza, coloca. Tem as crianças que gostam de tudo, né? Tem desbravador que você se surpreende com os gostos deles. Mas não impõe esse tipo de atividade, ok? Pode funcionar pra você que gosta de academia ou pra outras pessoas, porque nem todo mundo gosta desse tipo de atividade. Pergunte pra eles o que eles gostam de fazer, propõe uma atividade coletiva, um jogo, tudo isso é atividade física, gente. Não se limitem a pensar que só exercícios localizados, só o levanta, agacha, que vai ser uma atividade física. Não se engane. A atividade física, ela engloba muitas coisas, tá bom? Pense, abra sua mente. E eles vão dar exemplos muito bons também, mas o que eu aconselho é fazer algum tipo de jogo, alguma brincadeira, ok? Porque apesar de ir para adolescentes e adolescentes, eles gostam de se divertir, né? Você vai ter aquele perfil que gosta mais de ler, que gosta mais de ficar quietinho na dele. Ele não vai querer ficar se expondo, fazendo um abdominal que ele não consegue, né? Aqueles que gostam mais de atividade física e gostam desse tipo de atividade física localizada, ele vai fazer tranquilamente. Mas aí, se você colocar para um desbravador fazer isso que ele não gosta, ele vai se sentir exposto. E aí, ele não vai gostar mais da sua classe. É isso que acontece. Ele vai se sentir ridicularizado, porque ele não consegue fazer, e vai criar uma barreira entre você, ele e as suas aulas na instrução, tá bom? Então, isso já nos leva para o requisito da tabela, né? As atividades físicas que eles têm que elaborar durante a semana. Deixe de uma forma pessoal, faça com eles, proponha sugestões, né? Sugira algumas atividades, mas não os obrigue ou não coloque uma coisa que você gosta de fazer que eles podem não gostar. Eu posso gostar muito de correr, de fazer um alongamento, de fazer atividades assim, mas eu tenho uma desbravadora que ela faz aula de dança e que a dança é uma super atividade física, ela vai colocar na tabela dela dança. Ou alguém que gosta de jogar bola, alguém que gosta de pular corda, gente, bambolê, tantas coisas. Qualquer atividade que eles façam na educação física que eles gostem mais, um alongamento, um treino de flexibilidade,
Ou sim, se ele gostar de fazer flexões abdominais, polichinelos, esses exercícios mais comuns, que eles coloquem nas suas tabelas. Mas lembre-se que é pessoal. A atividade física é um gosto pessoal. Não imponha nada, tá bom? Que monte as tabelas juntos, coloque uma sugestão, uma série de sugestões lá e que eles olhem e falem assim, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de fazer corrida, eu gosto de pular corda, eu gosto de ir à academia, alguns deles... Não, nem tanto nessa fase, mas um ou outro vai acompanhar os pais na academia, ou se eles fazem algum esporte específico, alguma arte marcial, algum tipo de dança, deixe eles livres para escolherem o que eles gostam de fazer nessa tabela. E aqui, logo para encerrar a primeira página pra gente preencher depois da tabela, tem para explicar a importância de fazer um alongamento. Aqui tá colocando antes de qualquer exercício, mas eu como profissional da educação física, e se você estiver assistindo, se você for profissional da educação física ou até da saúde, sabemos que o alongamento ele não é simplesmente antes da atividade física, né? Qual é a função do alongamento? É relaxar, diminuir a tensão dos músculos. O alongamento, o que acontece? Eu já expliquei em outra aula aqui. Se você tá vendo de novo, se você não tá vendo, eu vou explicar da mesma forma, tá bom? É como se esse aqui fosse um dos nossos músculos. Quando a gente alonga, ele vai criando um maior espaço, vai tendo uma maior flexibilidade dos nossos músculos e articulações. Ele tá tenso, quando eu alongo, ele vai dando uma relaxada. E aí isso deixa ele um pouco mais molinho, entre aspas, como podemos dizer. Quando eu faço um alongamento para todos os lados, sim, você sente relaxar a tensão. Se tá doendo, geralmente a nossa tendência é fazer assim, dar uma espreguiçada. Isso tudo é alongamento. O que tá acontecendo? Eu tô esticando o músculo, né? E a articulação, todas essas dobrinhas são as articulações. Eu tô estendendo, né? Esticando eu faço com corda. O músculo e a articulação eu estendo, tá bom? Então, se tá durinho, eu vou estender, criar uma flexibilidade maior. A palavra flexibilidade, ela é específica. É um treino, é para aquelas pessoas que são bem elásticas, vamos dizer assim. É um treino mais específico para ginastas, para bailarinos ou para lutadores de algumas modalidades. Como o taekwondo, por exemplo. Aí é muito específico do atleta, mas o alongamento deve ser feito por todo mundo, antes e depois. Depois, principalmente, para ter um relaxamento. Antes, para eu diminuir a tensão. Por quê? Qual que é a diferença? O aquecimento prepara a gente para a atividade. É diferente do alongamento, porque o aquecimento ele vai aumentar a nossa circulação, o corpo vai ficar mais quente, literalmente, o sangue vai circular bastante e eu vou prevenir lesões. Eu vou preparar meu corpo e evitar me machucar, tá bom? Diferente do alongamento. O alongamento não necessariamente prepara o nosso corpo, ok? A não ser que seja uma atividade específica de flexibilidade. Alongar para eu não distender algum músculo. Mas não quer dizer, se eu faço um alongamento, eu vou dar um chute melhor, mais potente, ou eu vou ter um desempenho bom, tá bom? Não quer dizer isso. O aquecimento prepara para a atividade física e o alongamento, ele relaxa a tensão dos músculos. Ele aumenta a amplitude de músculos e articulações e ele relaxa. Essa é a principal função do alongamento, diminuir a tensão, ok? Vale acrescentar que nessa parte de alongamento, todos devem fazer juntos. Bote a classe para fazer um alongamento junto, faz uma rodona grande, que cada um puxa um tipo de alongamento, começa da cabeça até o pé, ou do pé à cabeça, para que eles pensem, primeiro o pescoço, depois o que vem embaixo, ombro, braços, cotovelos, quadril, pernas e assim por diante. Ou de baixo para cima também funciona. Faz um alongamentão com todo mundo, para que eles sintam, né, essa diferença, se eu tô estendendo aqui os músculos, onde eu tô sentindo, o que eu tô sentindo. De forma prática eles vão entender melhor isso, tá bom? O próximo requisito tá falando sobre o estilo de vida adventista. Sabemos que é basicamente os 8 remédios naturais, né? Os 8 remédios de Deus. Explica de forma prática, lê com eles o textinho que tem lá, não se limitem a fazer apenas a cruzadinha do caderno. Fazer a cruzadinha é fácil, eles vão pegar a palavra lá e encaixar. Conversem sobre o assunto. Faz um dia diferente em que eles
você explique de forma prática, dá um copinho de água para todo mundo, faz um pouco de exercício, fala sobre a luz solar, de forma prática, vai tomar um sol, vai numa parte aberta do colégio, se você se reunir no colégio, da igreja, da quadra, onde você for que vocês se reúnam. Estejam num lugar aberto, fala sobre o ar puro, e seja sobre as árvores, leia uma passagem bíblica para falar sobre confiança em Deus, explique o que é temperança, uma palavra diferente, eles estão conhecendo ainda que é a moderação, o equilíbrio, faça com eles de forma prática. Se você só falar, eles vão decorar. E decorar não necessariamente é aprender. Então, se eles tiverem alguma coisa palpável, é mais fácil de entender, eles vão lembrar melhor, não vão esquecer com tanta facilidade, né? Então leiam, fale um pouquinho sobre a saúde, o estilo de vida adventista. Não quer dizer que quem não é adventista não pode ter esse estilo de vida. É um conselho, são conselhos que a gente aprende na igreja e que devemos levar para a vida toda, tá bom? Essa parte é bem tranquila, é bem gostoso. Uma dica prática também, além desses itens, se você não vai conseguir levar copinhos de água ou uma frutinha, uma comida saudável para dar para eles, tem um jogo que funciona muito bem. É simples, você conhece, eu conheço, todo mundo gosta. Não todo mundo gosta, mas ele é fácil, todo mundo sabe brincar, que é o jogo da memória. Como que você pode fazer? Pega um pedaço pode ser papel, sulfite ou cartolina ou até papelão para ficar mais durinho e prepara antes da reunião com os 8 remédios naturais. Então, coloca lá 2 peças com uma fruta que representa a alimentação saudável, 2 peças com alguém fazendo um exercício, 2 peças com alguém descansando, 2 peças com alguém orando, falando com Deus. E aí, vocês juntos fazem um jogo da memória. Não necessariamente numa mesa, onde eles viram, pode ser também no chão, fica grandão, legal, mas que eles levantem a peça, cada um seja uma peça. Use a criatividade. É um exemplo que eu dei, mas que você pode pegar jogos ou brincadeiras que você gosta de fazer e aplicar esses requisitos. Não só explicar. Explicação é importante, ela deve acontecer, mas se você fizer uma brincadeira, um jogo para essa aplicação, vai ser muito mais fácil, vai ser muito gostoso e depois eles têm que fazer um relatório da atividade. Registre, tire fotos, isso é essencial. Não se esqueça, tá bom? O anexo é importante para provar que eles fizeram. Mas, além de provar que eles fizeram, eles têm que provar que aprenderam. Essa é a parte mais importante. Então, brinque com seus desbravadores. Use esse tempo. A gente tem um tempo grande da classe, dá para desenvolver direitinho cada uma dos seus requisitos, ok? Então, já falamos sobre os 8 remédios de Deus. E agora a gente vai falar sobre o último requisito, que é ler textos bíblicos e relacionar com as palavras, e também sobre um texto da Ellen White. Aí depois tem um espação para uma pesquisa em revistas, artigos, internet, sobre as vantagens do regime vegetariano. Ok, como que podemos fazer? Isso é um requisito grande, né? E que eu vou usar um exemplo de como eu já fiz na classe, funcionou, e algum exemplo que você pode usar na sua classe também. Não se sinta preso, faça do jeito que você achar melhor. Cada um conhece o seu desbravador da melhor forma para estar exercitando isso, tá bom? Aqui eu já separei alguns textos da Ellen White, eu pesquisei na internet, no Ciência do Bom Viver, no Regime Alimentar. A Ellen White tem vários livros que falam sobre qualidade de vida. Então pesquise os textos, vê o que você acha mais adequado, já passa para eles, ou dê opções para que eles escolham o que eles acham melhor, ou dê a liberdade para que eles pesquisem também, tá bom? Mas se você já levar pré-selecionado, fica melhor. Você já economiza tempo e pode discorrer melhor sobre o assunto, ok? As passagens é legal que cada um leia que eles leiam, não só você ler, para que eles entendam melhor e conversem a respeito. Aqui é muito simples essa atividade. Eles têm que relacionar a palavra-chave com o texto bíblico. Quando eles lerem, eles já vão pegar na hora, todos juntos, tá bom? E a última parte, ó. A última parte é artigos, revistas da internet sobre as vantagens do vegetarianismo. Como nós estamos num momento online, que as reuniões têm sido por vídeo, por voz, é legal se você preparar um vídeo, procurar um vídeo sobre vegetarianismo,
No YouTube tem bastante opção. Vejam os vídeos do YouTube. Não deixe para apresentar somente na hora. Você viu o nome do vídeo, gostou e apresentou lá. Não, gente, assistam ele inteirinho para ver se não tem nada que vá contra os princípios que a gente está ensinando. Separe as melhores partes, separe imagens, para que visualmente seja melhor. E uma coisa muito importante, se quiser, convide alguém que seja vegetariano e que fale sobre as vantagens do vegetarianismo. Se você vai falar sobre vegetarianismo e você come muita carne, eles vão te perguntar: ah, mas você não come carne? Aí você vai ficar com aquela cara de paisagem assim. Come carne. Não que você não saiba falar sobre, mas o exemplo fala muito mais alto. Então, se você pegar alguém que fale sobre vegetarianismo e é vegetariano, ele vai falar de forma prática, ele vai falar o que ele vive. Se tem algum desbravador que é vegetariano por influência da família, da igreja ou questão pessoal, muito bem, pega ele e ajuda, ele vai te ajudar nesse requisito, tá bom? Então não se esqueça, convide alguém para que eles façam uma entrevista, ou se você quiser pesquise vídeos na internet, use e abuse dos recursos visuais. Só falar pode desprender a atenção deles, tá bom? Seja criativo. Esses são os nossos requisitos da classe pioneiro. Use bastante a opinião dos seus bravadores. A ajuda deles é fundamental, beleza?